Estamos estudando e temos aí as aulas que nós estudamos, né? As 3 primeiras aulas foram dadas pela pastora Jaqueline, introdução à escatologia. É importante a gente falar, nós temos algumas linhas de pensamento sobre escatologia. Nós estudamos uma linha das 70 semanas de Daniel, onde nós já vimos, e vocês estudaram isso aqui, que 69 semanas já se passaram, que são as semanas dos judeus, que os judeus estavam em foco. Quando Daniel foi orar, Deus falou com ele e separou muito bem, 7 semanas, depois 62 semanas e a última semana. E nós estudamos isso de uma forma muito clara, mostrando todas as semanas, tudo que aconteceu, né, a reconstrução dos muros de Jerusalém nas 7 primeiras semanas, depois o tempo até o ungido, que é Jesus Cristo. Depois houve uma lacuna grande, que nós estamos nela, que é chamada Era da Graça, onde nós somos salvos através da graça em Jesus Cristo. Nós entregamos nosso coração, reconhecemos Jesus como único e verdadeiro Salvador, e essa graça maravilhosa de Deus nos salva. Então, nós estamos vivendo esse momento. E essa Era da Graça só vai terminar quando realmente houver o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus. E vai começar, a partir do arrebatamento da igreja, essa última semana, que equivale a 7 anos, como foi mostrado para vocês aí, que é o tempo da grande tribulação, que nós chamamos de grande tribulação, um tempo de angústia nessa terra como nunca se viu, né? Já vivemos tempos angustiosos, mas nunca, e nós vamos estar mostrando, já foi mostrado na primeira aula. E o livro de Apocalipse, né, ele basicamente, quase na sua totalidade, ele fala da grande tribulação, fala do milênio, fala, né, da segunda vinda de Jesus, pouca coisa, mas o livro em si, ele fala da grande tribulação, né, tempo angustioso, esse tempo terrível que aconteceu. E nós vamos estudar hoje essa 4ª lição, que é a continuação da grande tribulação, e eu quero só recordar algumas coisas. Isso aqui é um panorama, né? Um panorama escatológico, onde nós vimos ali a era atual que nós estamos vivendo, né? A era da graça. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e nós estamos vivendo. Arrebatamento da igreja, as últimas semanas, grande tribulação, que vai ser dividida em 3 anos e meio e 3 anos e meio, onde os primeiros 3 anos e meio, aparente paz. O anticristo vai estar dominando a terra e ele vai tentar organizar o caos que a terra está vivendo, certamente, porque a igreja subiu, muitos foram arrebatados, muitos acidentes, muitas coisas, e como explicar isso tudo? E ele vai tentar organizar de forma o mundo que vai estar vivendo aí, né? E os 3 últimos anos e meio, que é o que nós vamos falar principalmente, porque os acontecimentos que nós vamos estar lendo aqui nessa manhã, falam basicamente desses últimos 3 anos e meio. Depois, no final da grande tribulação, quando o anticristo estiver já para destruir Jerusalém, destruir os judeus, vem Jesus e todo olho verá, né? Vem a segunda vinda dele, com os pés aqui na terra, e ele virá para governar no reino milenar, que será um tempo de 1000 anos, onde ele vai estar reinando na terra, e depois disso, passados 1000 anos, virá o trono branco, o juízo final, onde as pessoas de todos os tempos serão julgadas. Não nós, porque nós já seremos julgados, como foi falado na semana passada, no tribunal de Cristo, né? Foi falado na semana passada da trindade satânica, né? Satanás, o anticristo e o falso profeta, que é sempre Satanás tentando imitar Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então ele cria, ele como pai, o anticristo como filho, e o falso profeta, que será um líder religioso, como o Espírito Santo, sempre tentando imitar. E foi falado também que haverá
salvação na grande tribulação, que é uma grande dúvida que sempre existe. Vai ter salvação na grande tribulação? Vai. Deus sempre está dando oportunidade. Nós estamos vivendo a era da graça, onde o Espírito Santo convence as pessoas. Na grande tribulação terá que ser pela morte. A pessoa vai ter que falar que não nega Jesus Cristo, que ele reconhece Jesus. E boa parte da igreja não vai subir, porque só vai subir aquela igreja que estiver preparada realmente, com azeite na sua lâmpada. Quando Jesus Cristo ele fala da parábola das 10 virgens, ele está falando disso, de que 5 foram e 5 ficaram. Então dá a entender que parte da igreja não vai subir, vai ficar aí para a grande tribulação, e parte dessa igreja vai reconhecer Jesus na grande tribulação e vai pagar com preço de morte, fora que o evangelho vai ser pregado, e nós vamos mostrar isso aqui também. O aparecimento das 2 testemunhas, que a pastora Jaqueline explicou, não vou entrar nesse detalhe, que acredita-se que pode ser Elias e Moisés, porque a lei e os profetas, né, fogo do céu descendo, né, coisas acontecendo, milagres acontecendo, que mostram as 2 testemunhas que estarão pregando também, que na grande tribulação, e serão mortos, né? Foi tema da outra lição. E também os 144 mil, que serão judeus, missionários, que estarão pregando também, falando sobre Jesus, convertidos, judeus que se converterão, e a palavra de Deus mostra isso de forma muito clara, né? O livro de Apocalipse, que estarão pregando no mundo todo. E pensa bem que facilidade. Hoje existem judeus brasileiros que estão retornando para Israel, judeus da Rússia, judeus da Polônia, judeus de todo o mundo retornando para Israel. Esses judeus, eles não precisam se aculturar, como a gente vai preparar um missionário. Ele tem que se aculturar, tem que falar a língua daquela nação, saber dos costumes. Olha, ele já é um brasileiro que voltou para Israel, se converteu a Jesus Cristo e volta para o Brasil para pregar o evangelho. Então não precisa de aculturar, já fala a língua, vai ser sim Deus na sua infinita sabedoria, fazendo com que as pessoas entendam quem é Jesus, que ele veio, né? E hoje nós vamos entrar no tema, realmente, da nossa lição, né, que são os 7 selos, principalmente, né, mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, né, o aparecimento das 2 testemunhas, e vamos falar dos 144 mil. Vamos ver na Bíblia, né, porque eu já citei aqui que, senão, se a gente fosse falar de cada detalhe desse, não daria tempo da gente terminar a lição hoje, e nós queremos terminá-la. Abra aí sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 11. 11, 3 a 12. Tem algum microfone aqui? Vai facilitar para eu pedir a algumas pessoas para estar lendo. Eu vou estar lendo esse texto, Apocalipse 11, diz o seguinte: darei as minhas 2 testemunhas, a partir do versículo 3, as minhas 2 testemunhas que profetizam por 1260 dias, que são a metade da grande tribulação. Eles estarão pregando nos 3 anos e meio, né? Depois eles serão mortos. São essas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. Se alguém pretende causar-lhe danos, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe danos, certamente deve morrer. Então ninguém pode afetá-los nesse tempo. Vão tentar matá-los, mas não podem afetá-los, né? Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Elias fez isso, né? Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue. Moisés fez isso, né? Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiver então concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Só aí Deus permite que elas sejam vencidas, né?
e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muito dentre os povos, tribos, línguas, nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra alegam por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Atormentaram porque eles pregaram, porque eles falaram de Deus, porque eles foram contra o anticristo, e a maior parte da terra não quer saber de Deus, e nós vamos ver isso aí, quando estivermos falando sobre os selos aí, né? E as 2 testemunhas ouviram grande voz vindo do céu, dizendo: subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então, eles vão ser mortos, vão ficar 3 dias e meio, a terra toda contemplando, se alegrando, fazendo festa por isso, porque eles estavam falando de Deus, falando que Deus é Senhor, que as pessoas precisariam se converter. Tentavam matar, mas não conseguiam matar. Só depois do tempo que Deus determinou, eles são mortos, são expostos, a terra se alegra por isso, e eles vêm, e depois uma voz do céu os chama, e eles voltam para Deus. Por quê? Acredita-se que seja Moisés e Elias. Alguns falam em Enoque também, mas o texto dá muito a entender, e aí é no campo das ideias. Não está escrito que é Elias e Moisés. No campo das ideias, a gente acredita, os teólogos acreditam que sejam Moisés e Elias, e alguns Enoque, porque esses 3 não morreram. Moisés fala que ele morreu, mas ninguém achou o corpo dele, ninguém achou, e ele apareceu no Monte da Transfiguração, com Jesus, Pedro, Tiago e João. A mesma coisa Elias subiu na carruagem de fogo, e ele apareceu no Monte da Transfiguração. Então, por isso que acredita-se que sejam eles os pregadores aqui, nesse momento. E agora, abra, por favor, deixa eu ver aqui, capítulo 7, a partir do versículo 4, alguém que está com o microfone, por favor, leia. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Continua? Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Rubens 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, e da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Tá bom, até aí. Nós vemos aqui que são os 144.000 selados de Israel, né, que a gente acredita que, aquilo que eu falei, serão missionários, que vieram de todas as nações, 12.000 de cada tribo, e eles vão estar espalhando o evangelho por todos os lugares, né, e pregando o evangelho na sua própria língua. E ainda, vai ter pregação ainda na grande tribulação, pelos anjos. Apocalipse, por favor, 14. Apocalipse 14, versículo de número 6. Vou estar lendo aqui. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Então, a grande tribulação vai ser um tempo de angústia, um tempo difícil de salvação, porque o Espírito Santo não vai estar aqui, mas vai ter pregação. A misericórdia de Deus é tão grande que Ele tem, né? A igreja, os que restaram da igreja, entraram na grande tribulação, que vão
cair em si, olha, nós ficamos, nosso povo foi embora, foi arrebatado e nós ficamos, e que vão estar pregando o Evangelho. Nós vamos ter as duas testemunhas pregando o Evangelho, que talvez, seja Moisés e Elias. Nós temos os 144 mil, e ainda temos os anjos pregando o Evangelho, durante esse tempo de grande tribulação. Então, vai haver salvação, sim. Então, nós acreditamos fielmente que vai haver salvação. Sim. O anticristo, ele vai mandar recolher Bíblia, tudo que é coisa de igreja, ele vai abolir. Não vai aceitar de forma nenhuma. Os 3 primeiros anos e meio, ele vai tolerar. A partir dos 3 anos e meio, ele vai obrigar que as pessoas tenham o sinal dele na mão direita ou na fronte, que a gente acredita que seja um chip, né? Eu vi até a aula da pastora Jaqueline, ela falando que, eu comentei em outras aulas, quando eu converti, no túnel do tempo, e falava marca da besta, eu achava que era igual aquele carimbo de boi, ia carimbar a gente com um carimbo de boi. As coisas foram evoluindo, hoje não tem dúvida, né, pelo que tem acontecido, e já está sendo divulgado isso, e está sendo divulgado de uma forma assim, suave. Coloque um chip, que é bom, porque facilita, sequestro, pode te localizar, né? O anticristo é esperto, né? E ele não é bobo, e ele está articulando aí para que as pessoas sejam confundidas, né? E agora nós vamos entrar realmente nos selos, naquilo que Deus vai fazer na terra, em função da humanidade estar totalmente perdida, afastada de Deus, seguindo o anticristo. Vai ter conversão, sim, vai ter crente, mas muitos vão ser martirizados, muitos vão se esconder, muitos vão tentar de todas as formas, né? E eu queria que você estivesse abrindo aí a sua Bíblia, no capítulo 6 de Apocalipse, e nós vamos ver esses selos que estão aí, 7 selos. Capítulo 6, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, você talvez já tenha ouvido falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse. São o início do Apocalipse, das tormentas do selo de Deus sobre a terra, das taças, das trombetas de Deus e das taças de Deus. Algumas pessoas têm pregado por aí que as trombetas já começaram. Isso é impossível. E nós vamos mostrar para vocês que é impossível de acontecer, porque são coisas tão terríveis que a vida fica difícil de ser vivida nesse tempo. E nós estamos conseguindo, apesar dos problemas que a terra tem vivido, das guerras, dos rumores de guerra, porque isso é bíblico também, que antecede o arrebatamento da igreja, mas não é ainda esse tempo de grande tribulação. No capítulo 5, se você observar, é questionado, quem é capaz de abrir o livro selado, os selos que vêm sobre a terra? E aí é dito que só o Cordeiro seria capaz de abrir os selos. E esse cavalo branco, que aparece lá no capítulo 21 de Apocalipse novamente, ele representa Jesus. Quem que abre toda a grande tribulação? Quem que sai vencendo e para vencer? Que tem uma coroa na sua cabeça. Algumas pessoas acham, Satanás. Gente, Satanás sai vencendo para vencer, ele tem uma coroa na sua cabeça? Não, esse é Jesus Cristo abrindo todo esse momento da grande tribulação. Ele começa a abrir os selos. No capítulo 5, se você vê, quem é capaz? O Cordeiro. E ele começa aqui abrindo, e simplesmente é a representação que ele está no controle de todas as coisas. Jesus
o nosso Deus poderoso, Jesus, nunca perdeu o controle da história da humanidade. Tudo que está acontecendo e vai continuar acontecendo segundo a palavra de Deus. Jesus vai voltar, vai voltar. A grande tribulação vai ser uma realidade, porque Ele está no controle de todas as coisas. Segundo selo, por favor, alguém que esteja com o microfone, leia o versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, aí é o cavalo vermelho, tirar a paz da terra para que os homens se matassem. Guerra. Vai ter uma guerra. A paz acaba. Porque o anticristo vem pregando até os 3 anos e meio uma aparente paz. Não, eu preciso ter o domínio de toda a terra, eu preciso centralizar o poder nas minhas mãos. E ele tinha os seus líderes, né? E ele veio apregoando isso, e de repente começa guerra para todo lado, porque Deus tem o controle de todas as coisas, e as pessoas começam a se matar. Esse é o segundo selo. Terceiro selo, cavalo preto, versículos 5 e 6, quem está com o microfone, leia. Mais rapidinho, senão não dá tempo, gente. Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Então nós vemos aqui, o terceiro selo é fome. Já tem fome na terra? Sim, mas vai ser um tempo terrível, ao ponto de ser uma medida de trigo por 1 denário, ou seja, um dia de trabalho inteiro por uma medidazinha de trigo. E a cevada, que é mais barata, 3 medidas de cevada por 1 denário. Então vai ter fome na terra. Começa os selos de Deus. Mas não é o pior ainda, porque os selos já é uma tragédia. Quando nós entrarmos para as trombetas, piora. As taças de Deus, aí é um caos na terra, né? E vocês vão ver isso aqui. 4º selo, versículo 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com pestes, e com as feras da terra. Então aí o 4º selo, o que acontece? Foi dar autoridade para matar a 4ª parte da terra. Não é o pior das coisas, não. A 4ª parte da terra vai ser morta. Pensa bem, já está tendo guerra, né? Já tem fome, e ainda vai ter mortalidade pelas feras da terra. Se as pessoas vão estar com fome, pensa os animais. A comida deles vai ser quem? Quem ficar. Espero que não seja você, porque os bichos vão comer as pessoas. Vai ser terrível. Guerra, porque estão com fome, precisam de comida, um batalhando contra o outro. E aí vem ainda as feras. E aqui é dito, né, que a 4ª parte da terra vai ser morta pela espada, fome e pelos animais. Esse será o 4º selo. 5º selo, versículo 9, alguém leia. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? 11 também. Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos,
que deveriam ser mortos como eles. Então, o quinto selo, dá uma parada aí, são os nossos irmãos que ficaram para a grande tribulação e que não aceitaram o sinal do anticristo, não se submeteram ao anticristo, continuaram falando de Jesus Cristo, da salvação em Cristo Jesus, falando do evangelho do reino. Esses foram mortos, e aqui eles estão clamando nesse selo. Até quando, Senhor, nós vamos estar aqui? A gente não sabe, a Bíblia não explica onde eles estão, mas eles estão num lugar diferente dos irmãos de nós que seremos arrebatados. Os que foram arrebatados, juntos que morreram, de todos os tempos que aceitaram Jesus Cristo, esses estarão com o Senhor nos ares da grande tribulação. Foi falado aqui, enquanto está tendo a grande tribulação aqui na terra, está tendo o que lá? O tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu. Esses arrebatados estarão sendo julgados pelas suas obras para receber galardão e estarão vivendo uma festa no céu. É isso que a Bíblia nos mostra. Mas esses que foram mortos na grande tribulação, vocês vão ver na próxima lição, que eles vão ressuscitar e vão viver no milênio. E eles começam a questionar, até quando? E aí a resposta para ele é, até que se complete o número dos conservos. Ou seja, não morreu todo mundo ainda. Tem gente, eles acharam que já tinha morrido todos os cristãos que estavam sobre a face da terra, mas tinha gente ainda que estavam escondidos, que estavam se escondendo do anticristo, não se sabe que lugar, em cavernas, em tantos outros lugares, nas florestas, mas estavam escondidos. E aí a resposta para eles é essa, esse é o quinto selo. Sexto selo, por favor, versículo 12 em diante. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então nós vemos aí que há esse sexto selo afeta o céu e também afeta a terra. Nós vemos aqui, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram. É claro que isso aqui, nós temos que entender, João estava tendo a visão daquilo, Deus estava mostrando para ele, coisas que estavam acontecendo no céu, e coisas que estavam acontecendo na terra. Às vezes ele via coisas da terra, e às vezes ele via, Deus mostrava para ele coisas do céu, e na visão dele, né, ele via como se estrelas estivessem caindo. É claro que não é estrela, uma estrela de menor grandeza destruiria toda a terra. Isso aqui provavelmente são meteoritos, meteoros que estavam caindo sobre a face da terra, e parecia, quando ele cai, parece daquele brilho, né, que ele se destruindo, se queimando, parecia como se fosse estrela. E os grandes da terra, todos os poderados, estavam se escondendo nas cavernas, estavam se escondendo, porque foi uma catástrofe. Muitas pessoas certamente morreram aqui também, já tinha morrido um quarto da terra e vai continuar morrendo gente. E o sétimo selo é um preparo para as trombetas. Vamos lá, capítulo 8, versículo 1 a 5, alguém por favor leia. É um preparo, você vê que os selos já são a catástrofe, depois vem as trombetas de Deus.
E o sétimo selo é um preparo para esse momento, daquele silêncio, vamos falar, vamos preparar para o que vem de pior. Já estava ruim, mas vai ficar pior. Por favor, leia. E, havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dados as 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, dando um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Então, aí nós vemos aqui que houve um silêncio no céu, né? Depois vem o anjo, joga o incensário, né? Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. E aí os 7 anjos que estão com as trombetas, eles começam a tocar suas trombetas. Isso é dentro da grande tribulação. Então é impossível que essas trombetas, como alguns têm falado, que já tocou até a 3ª trombeta. Você vai ver que não tem condições, não é impossível. Então, versículo... Primeira trombeta, versículo 7, por favor. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua 3ª parte. Queimou-se a 3ª parte das árvores, e toda a erva verde que foi queimada. Então, a primeira trombeta aqui que cai, fogo e saraiva misturado com sangue, foram tirados na terra, e queimada a 3ª parte da terra. Queimada. Alguns falam, porque a terra já está sendo destruída, por isso que tocou a trombeta. Gente, é um momento, vai ser visível para todo mundo ver na grande tribulação. Você pensa bem, uma queimadinha que tem aqui na Ibituruna, fumaça que dá, o fuligem, etc. Agora, 3ª parte das árvores, das ervas, de tudo sendo queimado no mundo. Um incêndio que tem na Austrália ou na Califórnia, que é muito comum acontecer, que vai destruindo, vai pegando fogo e destruindo casas e tudo mais. 1/3 vai ser queimado. E preste atenção nisso aí, 1/3. Porque depois as coisas vão piorar, né? Quando vier as taças de Deus sobre a terra. 2ª trombeta. 2ª trombeta. Por favor, versículo 8 e 9. Depois, o segundo anjo tocou a sua trombeta, e uma coisa que parecia uma grande montanha pegando fogo foi jogada no mar. A 3ª parte do mar virou sangue. Morreu a 3ª parte dos animais do mar, e foi destruída a 3ª parte de todos os navios e barcos. Então, primeiro as florestas, né, as ervas. Agora, 1/3 do mar se tornou em sangue. Isso aconteceu? Para falar que 2ª, 3ª trombeta já aconteceu? Não, vai ser uma tragédia. 1/3 de todo o mar e das embarcações vão ser destruídas, 1/3. Deus vai estar na sua trombeta aí, destruindo. Isso só pode acontecer depois dos 3 anos e meio. É impossível isso acontecer e a humanidade viver tanto tempo na Terra. Então vai acontecendo, primeiro os selos, depois de 3 anos e meio de aparente paz, aí nos 3 anos e meio começam os selos, que é uma tragédia. As trombetas que já vão acontecer mais no final da grande tribulação. Mais no final da grande tribulação, porque senão seria impossível a vida aqui na terra. 3ª, versículo 10 e 11. Alguém leia. E o 3º anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 3ª parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto.
e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. As águas do mar já foram afetadas, 1/3. Agora, 1/3 das fontes dos rios, das águas doces, daquilo que a gente bebe, 1/3 se tornou venenoso, amargo. Ninguém podia tomar, porque se tomasse, morria. Então, Deus afetando toda a terra em função que Ele prometeu que aconteceria na grande tribulação. Um tempo de angústia, como Jesus disse lá em Mateus 24, um tempo de angústia como nunca se houve na face da terra. Esse é o tempo da grande tribulação. A quarta trombeta, versículo 12 e 13. Aí o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da sua lua e das estrelas, de modo que perderam a terça parte do seu brilho. Não houve luz durante a terça parte do dia e também da noite. Depois olhei e vi a águia que voava bem alto no céu, e ouvi a águia dizer com voz forte: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês que estiverem morando na terra, quando se ouvir o som das trombetas, que os outros 3 anjos vão tocar. Então, nós vemos aí a quarta trombeta, que afeta o céu. Foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, e ficou escuro, para que não brilhasse mais. E ficou à noite menos estrelas, mais escuridão durante o dia, o sol também, 1/3 do sol, né, ficou mais escura a terra, mostrando, afetando a natureza na sua totalidade, na sua totalidade, Deus punindo os homens que estavam vivendo na terra. E ainda os anjos voam no céu e diz: ai, ai, ai. Os 3 ais, porque as 3 últimas trombetas são piores. Ele está dizendo aqui. Coisa terrível que vai acontecer na terra como punição de Deus. Nós vamos estar mostrando isso aí. Mesmo assim, com tudo isso, os homens blasfemam contra Deus, né? Começa aí a partir dos outros trombetas das taças falando sobre isso. Então vamos lá para a quinta trombeta, que são o primeiro ai. Por favor, capítulo 9, versículo 1, começa a ler a partir do versículo 1, eu falo quando parar. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, e com o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhe permitido não que os matasse, mas por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Até aí. Então nós vemos aqui, na quinta trombeta, um anjo, ele tira a chave do poço do abismo. Vocês vão ver que esse abismo é o mesmo abismo, depois, lá na frente, nós vamos estar falando, é a mesma palavra, onde Satanás vai ser preso 1000 anos, enquanto estiver acontecendo um milênio na terra, ele vai ficar preso lá 1000 anos. E é o mesmo abismo que Jesus Cristo fala na parábola de Lázaro e o rico, que ele fala que eles morreram, um estava, né, no seio de Abraão, ou o paraíso, que Jesus Cristo diz hoje, para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e o rico, ele estava no Hades também, ou Sheol, grego ou hebraico, não importa, ele estava do outro lado
em tormento já. Não era o inferno. Nós vamos ver que o inferno vai ser inaugurado pelo falso profeta e o anticristo. Não era o inferno ainda. Eles estavam do outro lado, no lugar já de tormento, já afastados de Deus, já é o lugar de tormento. E havia um abismo entre eles, o seio de Abraão e esse lugar. É a mesma palavra que está falando nesse, que Jesus Cristo cita aqui, onde sai, quando ele abre, sai, aqui diz que, no versículo 2, né, abriu o poço e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande formalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como os que têm os escorpiões da terra. Acredita-se que isso aqui são demônios, estavam presos ali. João, ele vê eles saindo para ferir os homens da terra, e eles ferem os homens da terra, e os homens da terra que não têm o sinal de Deus, quem tem Jesus na grande tribulação, está escondido, não vai ser atormentado por isso. Só os homens que não têm o sinal de Deus, eles serão atormentados, o texto nos diz, durante 5 meses de tormento. Dor como se fosse dor de escorpião. Alguém já foi picado de escorpião aqui? Já? Dói demais. Pois é, mas se você não foi picado por escorpião, você já teve dor de dente, cólica renal, alguma coisa talvez você tenha tido. Um dia de dor de dente, dá vontade de morrer. Agora, você pensa 5 meses de dor, atormentado pela dor. Baseado nisso aqui, que muitas pessoas falam assim, pastor, mas diz que na grande tribulação as pessoas vão querer morrer, que não vai ter morte, porque as pessoas vão querer morrer e não vão morrer. Só esse período, gente. O resto, nós não falamos tanto de gente que está morrendo de fome, de espada, pelos bichos, enfim, por tudo, de sede. Vai ter morte, sim. Só esse tempo de 5 meses que as pessoas vão estar atormentadas por esses demônios, porque ele viu como se fossem escorpiões saindo do poço, mas que sai do abismo e está preso. São demônios, provavelmente, que estavam ali, porque para onde vai Satanás ser preso também? Não é gafanhoto, não, é uma forma. João, ele tem que descrever de alguma forma. Ele começa a ver as coisas e ele viu os demônios saindo, parecendo uns gafanhotos. E aí? É o vocabulário que ele tem. Como quando ele vai descrever o céu, ele fala, as ruas eram de ouro, porque era o metal mais bonito que ele conhecia. Certamente as ruas do céu são muito mais bonitas que o ouro. A gente nem imagina como vai ser o céu. João descreve com a linguagem que ele tinha, o que ele conhecia, ele vai descrevendo essas coisas. E aqui também é a quinta trombeta, a terra, o martírio, todo mundo gritando, ai, 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 o dia inteiro, durante 5 meses. Pensa bem. Terrível. Esse é o primeiro ai. Segundo ai, Apocalipse 9, de 13. Alguém começa a ler o 13 em diante, eu falo quando parar. O 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de outro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha as trombetas, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham o exército era de 200 milhões, e ouvi o seu número. Os cavalos dos cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como o fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. Pula para o 20 agora. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira,
ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Tá bom. Até aí. Então nós vemos aqui, essa sexta trombeta, solta 4 anjos. Também são 4 demônios que estavam presos junto ao rio Eufrates para essa hora. E eles vão matar a terça parte dos homens. E essa descrição aqui que João está colocando aqui, são os exércitos do anticristo, 200 milhões que estão se preparando para invadir Israel e destruir totalmente os judeus. E ele descreve aqui que ele viu os cavaleiros que tinham coraças de fogo, de jacinto e de bronze, a cabeça dos cavalos era com cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Ele estava descrevendo aqui tanques de guerra, aviões, alguma coisa, só que ele não conhecia o que era aquilo. Armamento pesado, saía fogo pelo armamento. O que sai fogo? Avião, tanques de guerras e etc., que estavam ali. Então ele estava vendo uma coisa, ele descreve com a linguagem que ele tem. E essa sexta trombeta, né, morto aí, para que matasse a terça parte dos homens. E o terceiro ai, vamos lá em Apocalipse 11, 15 a 19. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Até aí, tá bom. Então, a 7ª trombeta também é um preparo de louvor a Deus, né? Está acontecendo no céu, para que aconteça as taças de Deus. Então, selos, trombetas, e agora vem as taças de Deus. E no versículo 19 diz assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobre eram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. E aí começa as taças de Deus, que aí vem o pior. Abra aí. Apocalipse 16, versículo 2. Pode ler rapidinho. Senão... Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, primeiro a coisa, quem tinha a marca da besta, todo mundo, úlceras malignas. Pareceu câncer, provavelmente, na pele deles, de todos aqueles que tinham a marca da besta. Então, se a humanidade que está ali, e eu acredito assim, que esses acontecimentos aqui, estava no finalzinho da grande tribulação, porque é impossível estar vivendo na terra com essas pragas que Deus manda sobre a terra, essas taças ou flagelos que Deus manda, que são os final de Deus ali para que as pessoas que estão seguindo o anticristo sejam punidas, né? Então, a primeira coisa são úlceras malignas. Versículo 3, por favor, leia. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. Gente, vocês lembram lá atrás que era 1/3 do mar? E das embarcações? Agora é tudo.
tudo. Como é que vai ter sobrevivência na terra? O mar todo, seres viventes, peixes, que são parte dos alimentos nossos na terra, não é? Como é que a humanidade vai viver muito tempo dessa forma? Então é assim, Deus falou assim, agora eles estão preparados, aqui na sexta trombeta, 200 milhões do exército do anticristo para atacar Israel. Agora vocês vão ver então, agora vem meu flagelo sobre todos vocês. Aí começa, todo mundo aparece com úlceras malignas, com os cânceres, aí eles ficam mais furiosos ainda, e vão partindo para cima. E aí Deus manda que todo o mar se torne sangue. Todo o mar se torne sangue. E agora o terceiro, fonte de água doce se torne sangue. Versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Lê o 5 também. E ouvi o anjo das águas, que 5 e dizia, 6. Justo és tu, ó Senhor, que és, o que eras e que há de ser, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disso não são merecedores. Então nós vemos aí, o que acontece? Lá 1/3 das fontes se transformaram em águas amargosas. Agora Deus punindo, porque eles derramaram o sangue dos santos. E agora eles vão beber o sangue. Se quiser não morrer de sede, tem que beber sangue. Toda a água se transforma em sangue. Água doce da terra. Então é ali, certamente, no final, porque vai ficando impossível de viver. 4ª taça, versículo 8. E o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrisse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se apreenderam para lhe darem glória. Então o 4º anjo, o 4º flagelo aí, o que aconteceu? Sol queimando, aumento da temperatura. Eu que não quero estar em Valadares. Misericórdia. Gente, tem condição. Então a pessoa já está com úlcera, câncer na pele ali, já está, o mar virou sangue, fora a caatinga, né? O odor terrível. Vem a água se transformando em sangue, e vem o calor ainda, misericórdia. E continuaram blasfemando contra Deus, não deram glória a Deus. 5º flagelo, versículo 10, por favor. E o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Pode ler os 11 também. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Então é o 5º flagelo aí, o trono da besta, né, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentia. Então, terrível. Já tinha sofrido com a picada lá dos demônios lá, parecendo escorpião. Câncer, sem água, calor, trevas, e eles blasfemavam contra Deus. Então, são acontecimentos do final, quando eles estão se preparando para atacar Israel na batalha, onde vai acontecer a batalha do Armagedon, né? 6ª taça, versículo 12. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Pode ler o 13 também. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs.
Pode continuar. Porque são espíritos de demônio que fazem prodígio, os quais são ao encontro dos reis e de todo o mundo, para se congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Até aí, tá bom. Então nós vemos aqui, abre o mar, o rio Eufrates. O rio Eufrates é um obstáculo para os exércitos do anticristo, 200 milhões de pessoas, né? Está lá, ó. É um obstáculo para a entrada, para dominar, invadir a nação de Israel. Então, o anjo facilita isso, porque ele quer que aconteça a batalha, para Jesus Cristo, na batalha do Armagedon, vencer, e nós vamos estudar sobre isso na próxima lição, vencê-los ali na batalha do Armagedon. E eles estão entrando ali, né, para batalhar, e eles vão para todos os reis da terra, com sinais. Satanás vai com sinais, o anticristo, né, e a besta, para convencer os reis da terra a destruir Israel. Tudo isso está acontecendo, a culpa é de quem? Israel. Nós temos que matar Israel, porque sabe que Israel é o relógio de Deus para a humanidade e que eles vão estar reinando também junto com Jesus no seu reino milenar, como foi prometido para eles. Eles não entenderam que esse reino milenar aconteceria ainda, mas quando Jesus Cristo ele veio na terra, é de outro reino. Ele veio, o reino da graça, para nos salvar. Não era para viver aqui na terra, dominando a terra, mas esse acontecimento que está na Bíblia vai acontecer, porque ele prometeu que isso aconteceria. E a sétima taça, por favor, 16, 18. Os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Não, 16, capítulo 16, versículo é isso aí. 17 em diante, por favor. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. As cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemavam de Deus por causa da... Fugiu aqui. Acabou? Não, caiu aqui. Caiu o celular? Falhou o celular, está vendo? Bíblia de papel que é boa, não falha. E seu flagelo era sobremodo grande. Então tá bom, é isso aí. O sétimo flagelo, sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e houve um grande terremoto. Diz que os montes e as ilhas, os montes não foram achados, os montes, pensa bem, Bituruna, um terremoto tão grande, todos os montes, e as ilhas fugiram. Houve uma mudança total na terra. Houve uma mudança total na terra, da forma que a terra é. E depois desceu sobre os homens grande saraiva com pedras que pesavam cerca de 1 talento, 34, 35 quilos, mais ou menos, essas pedras caindo na cabeça das pessoas, né? E os homens blasfemaram de Deus ainda. Não, e a grande cidade se partiu em 3 e caíram as cidades das nações, da grande Babilônia. Acredita-se que seja Roma, que é a sede do império do anticristo. Você vai ser a sede. Isso aí é no campo das ideias. A Bíblia não fala isso. Acredita-se porque o império do anticristo, ele provavelmente vai ser formado pelo império, onde o império romano dominou, Gog e Magog, que é a região da Rússia, e os reis do Oriente. Esses serão o império maior do anticristo. A Bíblia fala
essa conotação. Mas isso é no campo das ideias. Não estou falando que onde vai ser, tá? Então, é a grande cidade onde ele está dominando, vai ser partido ali em 3 partes e tal. E vai estar acontecendo isso, e aí, na próxima lição, acho que acabou os slides, né? Na próxima lição, nós vamos estar estudando, né, sobre esse momento, né, que é a batalha do Armagedon, segunda vinda de Jesus, e eu espero, é essa mesma lição ou milênio? É milênio, né? Magedon. Então, tá bom. Alguma pergunta? Eu já consegui terminar. É difícil essa lição terminar, porque é muito tema, muita coisa, mas eu espero que tenha mostrado para vocês o que vai ser ali a grande tribulação, esse período terrível que vai acontecer. Alguma dúvida? Pode perguntar. Sim. Então, mesmo aqueles que receberam o selo, a marca da besta, eles ainda terão essa chance de se arrepender? Não. Se você tiver, Apocalipse mostra aí, eu posso depois procurar para você aqui, quem tiver o selo do anticristo, não tem salvação mais para ele. Teve o selo, aceitou o selo, acabou. Acabou para ele. É porque a pessoa está vendo tudo isso acontecer, você vê aqui, e os homens não se arrependeram, está vendo que é punição de Deus, e eles não se arrependem. Quem tiver sinal, não, acabou. Se ele aceitou o sinal do anticristo, acabou. Depois eu posso até mostrar, porque eu não estou lembrando qual que é o versículo que fala sobre isso, mas depois eu posso procurar para você e mostrar para você. Tá? Algo mais? Pode falar. Eis que venho como vem o ladrão. Ai, meu Deus. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Eu gostaria de uma explicação sobre esse andar nu, ver a vergonha. Qual que é o versículo? 16, 15. 16. 15. O sexto flagelo. O sexto flagelo. Eis que ele vem como um ladrão. Né? Quem que vem como ladrão? Jesus, que vem como ladrão. Bem-aventurado, feliz é aquele que vigia e guarda suas vestes, porque está com as vestes santas, está preparado. É uma linguagem figurativa de a pessoa estar preparado, né? E não está nu, não está, porque nós, na verdade, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Ninguém é justificado porque eu sou bom, etc. Eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Se eu não tenho essas vestes, eu não estou bem vestido, não estou preparado para ter um encontro com Deus, né? Então é isso aí, tá bom? Gente, quem não tem o resumo das aulas anteriores, nós temos aqui as aulas anteriores, o resumo. Se você pode pegar, por exemplo, faltou semana passada, tem um resumo aqui. E que Deus possa te abençoar, no nome de Jesus, e espero que eu não tenha confundido a sua cabeça. Mas Apocalipse não é um livro muito difícil. Basta você ir seguindo a sequência, pegando isso aí, pegando seus resumos, estudando, você vai ficar com a ideia. Agora, algumas coisas você tem que entender que é no campo das ideias. Algumas coisas que a gente fala. O que é Bíblia, nós lemos. O que é no campo das ideias? Elias, Moisés, Enoque, né? Como é que vai ser isso ou aquilo? São coisas que a gente pensa. Eu penso, e você pode pensar um pouco diferente. Agora, a palavra não pode ser diferente. Deus abençoe, que você possa estar crescendo a cada dia na presença do nosso Deus.